Estamos hoje aqui com o multi-instrumentista Júnior Castro, ele que toca saxofone, flauta transversal e também gaita. Boa noite, Júnior. Boa noite. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Poxa, quanta beleza, quanta melodia nessa música, né? Instrumento maravilhoso, música belíssima, né? E Júnior, você é santareno, não é isso? Sou santareno. Mocorongo aqui da Gema. Com certeza. Comedor de acari. Com certeza. Muito bom, né? É, um acarizinho de vez em quando. Você tem quantos anos, Júnior? Eu tenho 24 anos. E eu trabalho com música há cerca de 8 anos. Mas eu tenho me dedicado bastante, né? Porque por alguns motivos pessoais, eu mergulhei nessa área e me apaixonei mesmo. E como é que começou esses 8 anos atrás? Foi por acaso? É alguém da família? Foi por um acaso. Eu fui convidado para ir a uma igreja e lá havia uma orquestra bem grande, grandiosa mesmo, eram cerca de 60 músicos e tinham muitos músicos de sopro. E eu cheguei um pouco atrasado, né, nesse local, nessa igreja, e estava lotada e tinha a cadeira só para os músicos e só para os frequentadores mesmo. E no caso, porque eu cheguei atrasado, eu tive que sentar do lado de um músico, né? E esse músico era um saxofonista. Era um saxofone um pouco maior que esse, que a gente chama de saxofone tenor. E, nossa, eu nunca tinha presenciado, né, um instrumento desse, o saxofone, nunca tinha visto pessoalmente. Pela televisão, sim, desenho, né? Mas pessoalmente eu vi, achei lindíssimo, maravilhoso. E o timbre, a sonoridade também me comoveu, sabe? Inclusive até eu não era evangélico, eu fui para essa igreja até por intermédio também desse encontro que eu tive com a música, né? Uhum. Aí daí para frente eu fiquei apaixonado pelo saxofone, me dediquei à música e foi assim que começou esse contato. Hoje tu está estudando na UEPA, já teve uma experiência por Manaus, não é isso? Sim, eu iniciei meus estudos lá em Manaus mesmo, né? Apesar de ter nascido aqui, né? Mas eu iniciei os estudos lá nessa igreja mesmo, né? Mas com outros instrumentos, com flauta doce, com clarinete. Depois, porque o saxofone é um instrumento caro, aí, então eu comecei com instrumentos mais acessíveis. Depois de um tempo eu consegui saxofone, mas foi assim. E precisa muita sensibilidade para se tocar um instrumento. Ninguém canta assim, é só o instrumento tocado, no caso o instrumentista, né? Sim, nesse caso mas antes de tudo a gente tem que ter a consciência. Sempre eu falo com amigos, com a minha família, né, que a gente, para tocar um instrumento, antes de tocar um instrumento, a música, né, a melodia, a sonoridade tem que estar acontecendo na mente, né? Aí a gente fala tocar com o coração e com a alma, mas antes de tudo a gente tem que ter essa questão do raciocínio, né? Tem que ter a memória musical, tem que ter todos esses preceitos para poder depois passar para o instrumento, aí porque é o cérebro que vai enviar a informação para os dedinhos se movimentarem, para a musculatura facial aqui se alinhar com a boquilha, com a palheta e dentre diversas outras coisas, né? Você toca também a gaita, né? Gaita cromática, isso. E pode tocar pra gente aí na gaita
aquela música Vera Paz do Wilson Fonseca. Wilson Fonseca. Com toda certeza. Desses instrumentos, gaita, flauta, transversal e sax, qual é a tua preferida, Júnior? O primeiro contato que eu tive foi com saxofone, então não tem como, nenhum deles vai conseguir vencer isso. Mas a gaita, desde que eu era criança, eu lembro que quando eu era criança eu pedi para minha mãe comprar uma gaita de brinquedo e eu fazia, em todo lugar eu tocava, dentro do ônibus, na escola, na hora do intervalo. Então, na verdade, o primeiro instrumento de brinquedo, entre aspas, né? Porque era um instrumentinho, era um bem pequeno, uma gaita bem pequena de R$1, daquelas bem infantis. O primeiro contato, né, que eu tive com o instrumento mais de brinquedo foi a gaita. Aí isso remeteu depois do saxofone, eu procurei logo aprender a gaita. Aí, essa é uma gaita profissional? Gaita profissional, cromática. Existe uma gaita menor que a gente chama de gaita blues, ou gaita diatônica, que ela não tem essa chave aqui. Mas essa aqui tem, ela tem algumas possibilidades a mais. Então vamos ver e ouvir. Maravilha, que lindo, muito bonito. E Júnior, qual é a maior influência na tua carreira em termos de estilo? Estilo, né? Já que eu trabalho com a música instrumental, a gente tem que passar aqui no Brasil, pelo chorinho, né? Porque o chorinho é um estilo que exige muito tecnicamente da questão do dedilhado, da fraseologia musical, porque ele é muito influenciado pela música barroca, pela música europeia, né? Pela música erudita, pela música clássica, e aqueles fraseados mais complexos, a gente conhece muito brasileirinho, mas além de brasileirinho, existem outros chorinhos de Pixinguinha, né? Chorinho de Benedito Lacerda, e esse estilo no Brasil é o que mais me influencia, né? Mas internacionalmente o estilo que mais me influencia dos estilos internacionais é o jazz, né? O blues e o jazz. Porque o jazz o saxofone, né? O saxofone é um instrumento muito usual no jazz, né? E porque também, pelo fato de eu tocar esse instrumento, a música erudita, o período romântico da música, ele foi até ali o século XIX, digamos assim, né? E o saxofone foi inventado nesse período. Digamos que no período da música clássica, que é o século anterior, ele não existia ainda o saxofone. Então, ninguém tocava saxofone. Agora, o jazz ele já nasceu ali por volta da década de 20 para cá, né? E então, o saxofone ele foi muito usual. Então, é por isso que eu gosto muito do jazz, estudar o jazz, porque o saxofone ele foi muito usado lá e os grandes referenciais dele pertencem ao gênero jazz. Você esteve numa turnê agora com o consagrado músico Sebastião Tapajós, né? Sim. Uma honra para você, né? Nossa, para mim, para toda a equipe, né? Mas um aprendizado impressionante, incrível e que a gente vai levar para a vida toda, né? Porque, assim, sempre que nós ensaiávamos, ele trazia uma coisa nova, sabe? A gente praticava em casa o que ele passava, mas todas as vezes que nós chegávamos lá, ele nos trazia uma melodia nova e cada vez mais bonito. É impressionante. E a gente para fazer um arranjo musical, nós músicos, digamos, comuns, né? Porque ele é um gênio. Ele é um gênio. É um gênio que estudou, porque
tipo, ele também praticou muito, não tem como ser um gênio sem praticar. Ele foi pra Europa, estudou bastante. Foi muito bom, foi um aprendizado incrível, e fazer os shows, a turnê, Santarém, Belém e Rio, foi uma experiência inigualável mesmo. Vocês fizeram Rio, Belém e Santarém. Santarém. Foi esse. Como é o nome do projeto? Projeto da Lapa Mascote. Legal, muito bom. E você toca também a flauta transversal, não é isso? Flauta transversal. Poderias tocar para nós Com certeza. aquela Uirapuru, do Valdemar Henrique? Com certeza. Então, com vocês, Júnior Castro. Isso. Esse é o multi-instrumentista Júnior Castro Santareno, que está aqui conosco no programa Você é um Sucesso. Daqui a pouco a gente volta com mais Júnior de Castro. Não saia daí.